Então, agora aqui começando a falar do conteúdo do segundo ano, conteúdo de Química. Normalmente o primeiro conteúdo de Química do segundo ano é soluções. Isso, claro, quando o cálculo estequiométrico não ficou devendo do ano anterior, né? Aquilo que a gente já falou lá no início do vídeo anterior. Então a gente começa com soluções. Tem gente que vai direto em cálculos de concentração, tá? Eu particularmente eu entro primeiro no conceito de dispersões, tá? E eu vou diferenciar soluções, suspensões e dispersões coloidais, solubilidade, até para poder classificar a solução, para não entender o que é uma solução saturada, insaturada. Eu já vi isso professor que confunde solução supersaturada com solução saturada com corpo de fundo, tá? Mas enfim. E aí, então, eu entro na concentração. Quais são os principais tipos de concentração? Gente, concentração comum, molar, molaridade, molalidade, normalidade, título, em número puro, em porcentagem e ppm, né? Número puro entre 0 e 1, né? Fração molar. Todos esses são previstos em muitos programas de vestibular. Normalidade, sinceramente, eu acho uma inutilidade, mas enfim. Disparado aqui, se tiver que focar e não trabalhar tantos, concentração de bebidas alcoólicas é em porcentagem. Então, é muito fácil usar isso como exemplo. Concentração comum também, bastante tranquila. E molaridade, para química, é disparado a mais importante. Então, eu não quero trabalhar tudo isso. É muita coisa? Sugestão minha. Concentração comum, porcentagem e molaridade. Foca nessas pelo menos, tá? O resto, se tu achar que dá tempo, taca a ficha. Além disso, a gente fala de diluição. Então, tu tem aquele suco concentrado, mistura água para preparar um suco mais diluído. Então, ali o detalhe, tá? Eu sempre gosto de perguntar qual a diferença entre diluir e dissolver, porque tem muita gente que confunde, não sabe a diferença. Mistura de soluções de mesmo soluto e titulação ácido-base. Daqui, eu acho que vale a pena. Diluição tem que ser visto e titulação ácido-base. Se achar que está puxado, assim, que tem pouco conteúdo, dá para deixar de lado, ok? Traz algum prejuízo? Traz, mas dentro daquela história, daquela escolha que a gente tem, né? Não adianta ver tudo correndo e o aluno não entender nada. Então, às vezes, a gente realmente tem que decidir. Tinha um professor meu na graduação que ele falava isso. Entre muitas coisas, o professor tem o poder de escolher aquilo que o aluno não vai estudar. Graças a Deus, hoje com a internet, isso diminui um pouco. Então, eu posso dizer para o meu aluno, gente, já tem esse assunto aqui, cai em vestibulares, mas a gente não vai ter tempo de estudar aqui. Indica algumas videoaulas para o teu aluno estudar, coloque-se à disposição para tirar a dúvida dele. Essa parte aqui, principalmente o cálculo da concentração, demora, gente. Demora. Assim como o cálculo estequiométrico, conceitualmente é muito simples, mas o pessoal tem uma dificuldade enorme em interpretação de texto. Então, por mais simples que seja o enunciado do exercício, eles às vezes não sabem que conta que é para fazer, sem contar a dificuldade em matemática que tem. Muitos alunos chegam no ensino médio sem saber o básico da matemática, a básica, com perdão da redundância. Próximo conteúdo, aí sim, depende muito da carga horária. Isso aqui não tem como ver se não tiver tempo, embora eu acho um dos assuntos mais interessantes, que é muito fácil de ligar com o cotidiano, tá? Que são as propriedades coligativas, e a gente começa com a pressão máxima de vapor, para entender o que é a pressão máxima de vapor, e o diagrama de fases, para ele entender que não existe um ponto de ebulição da substância, o ponto de ebulição é numa determinada pressão ambiente, por isso que quando tu sobe a serra, a temperatura de ebulição vai diminuir, por isso que panela de pressão cozinha mais rápido, e aí sim tu vai para as propriedades coligativas em si. A partir do diagrama de fases fica muito mais fácil de entender. Então, com o diagrama de fases eu trabalho a tonoscopia, a ebulioscopia e a crioscopia juntas. Só a osmoscopia eu trabalho em separado, tá? Porque daí sim, a pressão osmótica não está relacionada diretamente ao diagrama de fases. Vale a pena falar do fator de correção de Van 't Hoff, ainda que tu não utilize direto nas outras fórmulas, ok? Inclusive levando em conta o grau de dissociação do eletrólito. A gente entra em termoquímica, dependendo da turma, isso aí já está fechando o primeiro semestre. E o que a gente vê na termoquímica? Bom, primeiro, claro, né, os conceitos de reação endotérmica e exotérmica, o conceito de entalpia, tá? E de entalpia de uma reação química, né?
E aí a gente vai para os conceitos estudados, a gente vai para o cálculo ΔH, as três formas, né? A partir da entalpia de formação das substâncias, a partir da energia de ligação e a aplicação direta da lei de Hess, aquele esqueminha, né? Vai invertendo as equações, soma e tal. Eu, particularmente, eu acho muito importante, eu gosto de começar pela energia de ligação, porque fica claro ali de onde é que vem e para onde vai a energia que está sendo absorvida ou liberada pelo sistema. Estudado termoquímica, cinética química. Cinética química também é um módulo relativamente curto, tá? Mas bastante importante, e aqui sim tu pode trabalhar de uma maneira mais simples, deixando algumas coisas de lado ou aprofundando. Vai depender do tempo que tu tens disponível, dos alunos que tu tens e etc. Tá? Então, claro, começando com as condições para que uma reação química ocorra, partindo para os fatores que interferem na velocidade, que estão relacionados um com o outro. Basicamente é isso, tu pode parar por aqui. Tá? Quais são os fatores que interferem na velocidade de uma reação? Calcular a velocidade de uma reação, inclusive a relação entre a velocidade dos reagentes, né, a partir dos coeficientes da reação. Então, isso aqui eu acho que é meio... Eu acho que é importante, eu acho que isso aqui não deve ser tirado. Mas, sem dúvida, entre calcular a velocidade de uma reação, se eu tiver pouco tempo e tiver que escolher entre ensinar a calcular a velocidade de uma reação química e ensinar e falar sobre os fatores que interferem numa reação, eu acho os fatores muito mais importantes, porque eu vou explicar por que comida não estraga na geladeira e menos ainda no congelador, ou por que demora, né, para estragar, enfim. E aí, só se tiver tempo mesmo, só se a turma rende, aí a gente fala da lei de ação das massas, só se tiver tempo mesmo, porque essa aqui a gente precisa trabalhar com calma, ok? Aqui vai em tempinho para falar sobre isso. Depois de visto cinética, aí a gente entra em equilíbrio. Gente, essa sequência termoquímica, cinética e equilíbrio, eu já vi gente trabalhando diferente. Eu não consigo entender como. Tá? Cinética antes da termoquímica, até dá. Mas equilíbrio antes de cinética? Gente, professor, se tu trabalha dessa forma, me explica aí, coloca no comentário aí embaixo, porque eu acho puxado, eu acho muito estranho isso, muito sinistro. Tá? O que a gente vê em equilíbrio químico? A expressão da constante de equilíbrio, baseada na lei de ação das massas, tá? E aí é uma coisa assim, fica só jogada mesmo, se eu não conseguir trabalhar a lei de ação das massas, e aí dela tu deduz a expressão da constante, senão, de novo, é assim que a gente calcula a constante de equilíbrio, tá? A relação entre Kc e Kp não é tão relevante na minha opinião, mas enfim. Deslocamento de equilíbrio, gente, isso é muito importante, na minha opinião, é a parte mais importante aqui, tá? O princípio de Le Chatelier. Reparem, equilíbrio químico não demora muito, principalmente se a cinética foi bem vista antes, tá? Porque fica tudo mais fácil aqui. E aí, do equilíbrio químico, a gente vai para o equilíbrio iônico, que daria até para entender como dentro do módulo do equilíbrio químico. E o que a gente vê aqui? Constante de ionização, tá? Então, eu falei de equilíbrio lá, constante do equilíbrio, aqui eu faço associação. A constante de ionização, que é a constante de equilíbrio específica para equilíbrio iônico. Aí, por exemplo, a relação entre a força de um ácido e sua constante, a relação entre a solubilidade de um sal e o seu KPS, e aí a autoionização da água, e aí eu vou falar do pH. E aqui, gente, dá para explicar direitinho o pH, aí a gente entra no tal do logaritmo, aqui é importante que o aluno saiba logaritmo, se o aluno não entender o logaritmo, explica o logaritmo de uma forma simples, porque lembra, tu só vai precisar logaritmo na base 10, de potências de 10. Então, aqui no pH, aí vale a pena tu vai com calma, explica o conceito para o aluno entender por que quando baixa o pH baixa uma unidade, o meio ficou 10 vezes mais ácido. Esse tipo de coisa é importante. Tá? E a lei de diluição de Ostwald, que também é bastante importante. Para finalizar, o efeito do íon comum, que nada mais é do que o princípio de Le Chatelier aplicado a um equilíbrio iônico, né? E aí, se der tempo, trabalhar com aplicações desse efeito, que são indicadores ácido-base, como funcionam os indicadores ácido-base e solução tampão. E a gente vai para o último módulo, esse aqui muitas vezes é no finalzinho, que é a eletroquímica, trabalhar com pilhas e eletrólise. O que a gente estuda aqui, gente? Normalmente a gente começa com pilhas,
né? Que é semi-reação de oxidação e de redução, potencial de oxidação, potencial de redução de um eletrodo. Então, tu tens as duas semi-reações, o que é oxidação, o que é redução, retoma o que foi visto lá no primeiro ano. Fala dos potenciais, o que é o potencial de oxidação e o potencial de redução, e a partir desse tu calcula a DDP, né? O potencial da pilha, a força eletromotriz. Eu gosto muito do termo de força eletromotriz, tá? Monta a pilha de Daniel, bota lá a ponte salina, explica o funcionamento da pilha. A partir desses elementos, tu consegue juntar tudo e explicar o funcionamento básico da pilha. E de eletrólise? Diferenciar eletrólise ígnea de eletrólise aquosa. Então, primeiro explica eletrólise ígnea, que é muito mais fácil de entender, né? Não de fazer. E qual é a diferença entre eletrólise e aquosa? A diferença é que os íons, então, nota, tem que ter falado de autoionização da água, senão não faz sentido aqui. Os íons, né, da autoionização da água, qual vai ser a interferência que eles vão fazer aqui. Eletrodo de sacrifício e galvanização, dá para falar, eu acho muito legal, eu gosto muito de falar processo de galvanização, quando vejo eletrólise e eletrodo de sacrifício. Dá para fazer junto, se vocês preferirem. E os aspectos quantitativos da eletroquímica, ou seja, as leis de Faraday. Basicamente, cálculo estequiométrico aplicado à eletroquímica. Ou seja, aí tu junta lá o circuito que está funcionando, por quanto tempo, a corrente é tal, quanto, enfim, qual a quantidade de elétrons que vai ser transportada, para tu saber quanto tempo tem que deixar o circuito ligado para depositar tantos gramas de zinco no processo de galvanização. É uma aplicação prática bastante interessante, eu acho. Ok? Aqui a gente fecha o conteúdo do segundo ano e eu não coloquei aqui, porque realmente é mais complicado, mas ainda tem, que muitas vezes aparece aqui, a química nuclear, né? Os processos nucleares de decaimento radioativo, fusão, fissão nuclear, que dá para... Assim, tem colégios que colocam aqui também, mas não é tão comum, pelo menos nos colégios que eu trabalhei, nos sistemas de ensino que eu trabalhei até hoje, não aparecia. Nas vezes em que eu tive que trabalhar isso, eu tive que procurar por fora. Ok? Então, no próximo, a gente vai falar dos conteúdos de terceiro ano, que é a química orgânica, né? Começando pelo carbono.